Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o conceito de contratransferência. A primeira coisa que a gente precisa compreender é de que contratransferência não é um conceito muito trabalhado pelo Freud. Ao contrário, o conceito de transferência, que é um conceito tão importante que o Freud vai dizer que para você compreender uma análise, ou seja, compreender a psicanálise de fato, você tem que ter entendido o que é a dinâmica da transferência. Inclusive, é um texto muito importante do Freud sobre isso. Mas como a gente está falando sobre a contratransferência, que nos remete a um texto importante do Freud de 1910, onde ele vai assumir que a contratransferência não é um movimento a se valer, enquanto psicanalista, para a clínica. Ou seja, a contratransferência ela existe de qualquer forma. Não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. É algo que vai acontecer independente de qualquer coisa na nossa relação analítica, porque é uma relação. Toda análise, ela sendo uma relação, ela possui ou deve ser construída a dinâmica transferencial, seja ela qual for, e aí ser trabalhado diante disso. Bom, e a contratransferência, que diz respeito a uma resposta do terapeuta em relação ao discurso sintomático ou ao sofrimento do nosso paciente. O que acontece é que muito do discurso do nosso paciente se assemelha ao nosso próprio sofrimento. Então nós vamos criando e percebendo identificações na fala do nosso paciente em relação àquilo que ele está propondo como seu próprio sofrimento. Mas às vezes a gente se sente então ou preparados para poder dizer como a pessoa deve passar por aquele sofrimento, ou ainda a gente começa a sofrer entendendo de que aquilo que está sendo dito tem que ver com a nossa vida e não com a dele. A contratransferência, ela acontece naturalmente, como foi dito, mas ela não deve ser validada na análise pelo terapeuta. O terapeuta, pelo contrário, ao reconhecer a contratransferência, ele precisa duas coisas. Primeiro, ou se desfazer da contratransferência enquanto manejo afetivo, não se valer disso, entender, reconhecê-la, entender que ela está presente, perceber que ela acontece, então negá-la, negligenciá-la, porque ali não é o lugar para isso. E segundo, que é uma opção, reconhecer o processo e simplesmente passar para um outro terapeuta que vai poder lidar com isso, o seu paciente. Pois é, a contratransferência não é um manejo afetivo do qual a gente deva se valer. Por quê? Justamente pelo fato de que tem que ver com a minha vida enquanto terapeuta, não com a do meu paciente. E muitas vezes, quando eu ouso usar aquilo que eu tenho em relação ao meu próprio sofrimento na vida do paciente, ou a qualquer tipo de resolução na vida do meu paciente, o que eu estou fazendo, na verdade, é atrapalhando o caminho e o percurso dele. No manejo afetivo, a dinâmica transferencial é importante e a contratransferência deve ser reconhecida e rejeitada. Ou, se você não está sendo capaz de rejeitar, em outras palavras, está dando pitaco na vida do paciente, está dando conselho para ele, está sofrendo com aquilo que ele diz e não está sendo capaz de elaborar a um ponto em que você se coloque como apenas espelho, semblante, ou seja, alguém que consegue, de fato, anular as suas próprias questões na vida do paciente, bom, então é importante que você passe esse paciente para outra pessoa. A contratransferência, ela é importante, ela acontece, mas não deve ser validada pelo terapeuta na clínica, ao contrário da transferência, que é tanto a entrada na análise quanto a saída dela. Tamanha é a importância desse enlace libidinal que acontece na psicanálise, na terapia analítica. Bom, espero que você tenha compreendido sobre o que é a contratransferência, que não tem que ver com a posição do paciente, mas tem que ver com a nossa posição enquanto terapeuta e o modo com que a gente gerencia essa resposta ao discurso do nosso paciente. E se você quiser aprender mais, convido você a clicar aqui no botão de gostei, a comentar aqui, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, estaremos com certeza respondendo você. Se você é novo aqui, não deixe jamais de se inscrever no canal, porque é conteúdo de graça, é psicanálise séria e você semanalmente estará aprendendo conosco.